Riram dela por ser apenas a faxineira. Mas quando o filho do dono entrou e a chamou de mãe, o silêncio tomou conta do salão. O sol ainda não havia nascido quando Maria Aparecida dos Santos, 48 anos, já esperava no ponto de ônibus no bairro de Itaquera, periferia de São Paulo. Vestia seu uniforme simples, calça cinza, camiseta branca com o logotipo da empresa de limpeza Brilho Total, e carregava uma pequena marmita dentro de uma sacola de plástico. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado, e suas mãos, marcadas pelo trabalho árduo e constante contato com produtos químicos, seguravam firmemente a alça gasta de sua bolsa de couro sintético. O ônibus chegou lotado, como sempre. Durante a viagem de quase 2 horas até o bairro do Morumbi, zona nobre da cidade, Cida, como era chamada, aproveitou para cochilar. Acordava às 4h30 da manhã para chegar às 7h30, ao luxuoso edifício empresarial onde trabalhava há mais de 5 anos como faxineira. O edifício Cristal abrigava a sede de uma das maiores incorporadoras do país, a construtora Albuquerque. Seus 30 andares de vidro espelhado refletiam o céu de São Paulo, criando um contraste impressionante com os prédios vizinhos. Para Cida, entretanto, representava apenas seu local de trabalho, os corredores e salas que limpava diariamente com dedicação silenciosa. "Bom dia, seu Juvenal", cumprimentou ela ao passar pela portaria. "Bom dia, dona Cida", respondeu o porteiro idoso, um dos poucos que a tratava com respeito e cordialidade. No vestiário dos funcionários terceirizados, Cida encontrou Solange, sua colega de equipe, já trocando de roupa. "Você soube da reunião especial hoje?", perguntou Solange enquanto ajeitava o crachá. "O filho do dono voltou dos Estados Unidos e vai assumir a diretoria." "É mesmo?", respondeu Cida, sem demonstrar muito interesse. Para ela, pouco importava quem comandava a empresa. Sua rotina continuaria a mesma. "Dizem que ele estudou em Harvard e que é um gênio dos negócios", continuou Solange. "Ricardo Albuquerque, o prodígio que vai dobrar o valor da empresa em 2 anos." Cida apenas assentiu. Pegou seu carrinho com produtos de limpeza e dirigiu-se ao 28º andar, onde ficava a diretoria executiva, sua área de responsabilidade. Gostava de começar por lá, quando ainda havia poucos executivos, para evitar o constrangimento de ser vista como invisível enquanto realizava suas tarefas. Ao sair do elevador, encontrou o andar incomumente movimentado para aquele horário. Pessoas bem vestidas transitavam apressadas, arrumando detalhes de última hora para a grande reunião. Cida tentou tornar-se o mais discreta possível, limpando os corredores laterais. "Você aí da limpeza", chamou uma voz estridente. Era Débora Portela, a assistente do diretor financeiro, conhecida por seu tratamento rude com funcionários que considerava inferiores. "Preciso que limpe a sala de reuniões agora. Está um desastre e os executivos chegam em meia hora." "Sim, senhora", respondeu Cida educadamente, dirigindo-se para a imponente sala com vista panorâmica para a cidade. Dentro da sala, encontrou um grupo de jovens executivos tomando café e conversando animadamente. Quando entrou com seu carrinho, as vozes baixaram um pouco, mas logo retomaram como se ela não existisse, a invisibilidade que Cida conhecia tão bem. "Então, como foi Los Angeles? Muito diferente de Boston?", perguntou um dos rapazes. "Clima melhor, com certeza", respondeu outro, encostado na mesa de reuniões. "Mas nada se compara a São Paulo. Por mais caótica que seja, é onde o dinheiro está circulando agora." Cida limpava discretamente as janelas, tentando não incomodar. "Você precisa ver a assistente que contrataram para o Ricardo", comentou uma mulher de taier vermelho. "Modelo internacional até outro dia, agora fingindo ser executiva. Aposto que não sabe nem ligar um computador." Risos ecoaram pela sala. "Vocês viram o perfil dos novos trainees?", continuou um dos homens, ajeitando a gravata cara. "Cada vez menos qualificados. A empresa está perdendo o padrão." "Pois é", concordou outro. "Qualquer um acha que pode trabalhar numa empresa como a Albuquerque hoje em dia." Nesse momento, Cida acidentalmente esbarrou em uma cadeira, fazendo um barulho que chamou a atenção do grupo. Todos os olhares se voltaram para ela. "Cuidado aí", disse a mulher de vermelho com desdém. "Essas cadeiras custam mais que seu salário anual." Novos risos, agora direcionados a ela. Cida murmurou um pedido de desculpas,
sentindo o rosto queimar de vergonha. Falando em padrões baixos, continuou um dos executivos, sem se preocupar em baixar a voz. A empresa de limpeza está mandando cada vez mais gente despreparada. Olhe só como ela limpa aquele vidro. Todo errado. O que esperar? Respondeu outro. Você realmente acha que alguém assim seria boa o bastante para algo melhor que limpar o chão que pisamos? As risadas aumentaram. Cida manteve a cabeça baixa, continuando seu trabalho com mãos levemente trêmulas. Depois de tantos anos, ainda doía ser tratada como se não fosse nada, como se não fosse gente. Com licença, uma voz grave e autoritária interrompeu as risadas. Preciso que desocupem a sala. A reunião começará em 15 minutos e tenho assuntos a organizar. Os executivos rapidamente pegaram suas coisas e saíram, ainda rindo entre si. Cida permaneceu, determinada a terminar a limpeza dos vidros antes de sair. Você está bem? Perguntou a mesma voz grave, agora dirigindo-se a ela. Cida levantou os olhos e encontrou um homem alto, de aproximadamente 30 anos, vestindo um terno impecavelmente cortado. Havia algo vagamente familiar em seu rosto. Estou sim, senhor. Já estou terminando, respondeu ela, voltando rapidamente ao trabalho. O homem a observou por alguns instantes, com uma expressão indecifrável no rosto. Qual é o seu nome? Perguntou finalmente. Maria Aparecida, senhor. Da equipe de limpeza. Ele assentiu lentamente, como se processasse a informação, antes de voltar sua atenção para os papéis que carregava. Cida terminou sua tarefa o mais rapidamente possível e saiu, empurrando seu carrinho para o corredor. O dia seria longo, e aquela humilhação era apenas o começo. O restante da manhã transcorreu como de costume para Cida. Ela limpou metodicamente cada escritório do andar da diretoria, esvaziou lixeiras e poliu superfícies de madeira até que brilhassem. Por volta do meio-dia, quando a maioria dos executivos saía para almoçar em restaurantes caros das redondezas, ela encontrou um canto tranquilo na copa dos funcionários para comer sua marmita simples: arroz, feijão, um pedaço de frango e couve refogada, preparados na noite anterior. Ei, Cida, chamou Solange, juntando-se a ela com sua própria marmita. Você não vai acreditar no que está acontecendo lá em cima. O quê? Perguntou Cida, sem muito interesse. Fofocas corporativas raramente afetavam sua rotina. A reunião da diretoria virou um campo de batalha. Parece que o filho do dono, o tal Ricardo, chegou propondo mudanças radicais. Ouvi dizer que vários diretores podem cair. Cida deu de ombros. Tomara que os novos sejam mais educados. Você teve problemas com alguém hoje? Antes que Cida pudesse responder, seu celular vibrou. Um modelo simples que mantinha principalmente para emergências. Era um número desconhecido. Normalmente deixaria para retornar depois, mas algo a fez atender. Alô? Senhora Maria Aparecida? Perguntou uma voz feminina formal. Aqui é da Secretaria da Presidência da Construtora Albuquerque. O senhor Ricardo Albuquerque solicita sua presença na sala dele às 14 horas. É possível? Cida sentiu um frio na barriga. Em 5 anos trabalhando ali, jamais havia sido chamada à presidência. Eu fiz algo errado? Perguntou preocupada. Não tenho essa informação, senhora. Apenas para confirmar sua presença. Estarei lá, respondeu Cida, desligando o telefone com a mão trêmula. O que foi? Perguntou Solange, notando sua palidez. Me chamaram na sala do presidente. Do novo presidente. Solange arregalou os olhos. Nossa, será que é por causa daquela confusão na semana passada, quando derramaram café no carpete da sala de reuniões e colocaram a culpa na equipe de limpeza? Mas eu nem estava naquele andar naquele dia, protestou Cida. Você sabe como são. Sempre procuram um bode expiatório. O resto do almoço foi consumido em silêncio tenso. Cida mal conseguiu engolir a comida, preocupada com a possibilidade de perder o emprego. Aos 48 anos, com apenas o ensino fundamental completo, sabia como seria difícil encontrar outra colocação. E com o filho, Carlos Eduardo, na faculdade, precisava mais do que nunca da estabilidade financeira, por mais modesta que fosse. Às 13h45, Cida subiu ao 3 do andar, a cobertura onde ficava a presidência. Nunca havia estado lá antes. Esta área era limpa por outra equipe, considerada elite entre os terceirizados. O luxo era ainda mais ostensivo. Piso de mármore italiano,
obras de arte originais nas paredes, móveis de design assinado. Uma recepcionista elegante a avaliou dos pés à cabeça quando se aproximou do balcão. "Pois não?" perguntou com leve desdém. "Maria Aparecida, da equipe de limpeza. Fui chamada pelo Sr. Ricardo Albuquerque." A recepcionista pareceu surpresa, mas verificou algo em seu computador e assentiu. "Aguarde ali, por favor." Indicou uma área com sofás de couro. Cida sentou-se desconfortável, sentindo-se extremamente fora de lugar. Observou 3 executivos saírem da sala de reuniões adjacente, conversando tensamente. Reconheceu um deles como parte do grupo que havia zombado dela pela manhã. O homem lançou-lhe um olhar confuso ao reconhecê-la no andar da presidência. "Senhora Maria Aparecida", chamou uma assistente jovem e elegante. "Por favor, me acompanhe." Cida seguiu-a por um corredor até chegarem a uma imponente porta de madeira escura. A assistente bateu levemente e abriu. "Senhor Albuquerque, a senhora Maria Aparecida está aqui." "Obrigado, Camila. Pode nos deixar a sós, por favor." Cida entrou no amplo escritório, onde o homem alto que vira mais cedo estava agora em pé junto à janela, contemplando a vista panorâmica de São Paulo. Ele virou-se lentamente. "Por favor, sente-se", indicou uma cadeira em frente à sua mesa. Cida obedeceu, tentando controlar o tremor nas mãos. "O senhor queria falar comigo?" Ele a observou por alguns segundos, como se estudasse cada detalhe de seu rosto. "Quanto tempo faz que trabalha aqui, Maria Aparecida?" 5 anos e 3 meses, senhor." Ele assentiu, sentando-se à sua frente. "E antes disso?" Cida franziu o senho, confusa com o interrogatório. "Trabalhei em outras empresas de limpeza. Estou nesse ramo há mais de 20 anos." "E antes disso?" insistiu ele. Ela hesitou. "Fui empregada doméstica por alguns anos, quando vim do Nordeste. E antes disso trabalhei na roça, em Garanhuns, Pernambuco, onde nasci." Ricardo abriu uma gaveta e retirou um envelope. Colocou-o sobre a mesa, sem abri-lo. "Tenho uma pergunta muito específica, Maria Aparecida. A senhora conheceu Augusto Albuquerque há aproximadamente 30 anos em Recife?" Cida sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Aquele nome, que não ouvia há décadas, mas que jamais poderia esquecer. O pai de seu filho, um amor de juventude que durou poucos meses, até que ele voltou para São Paulo, para a faculdade de engenharia e para seu mundo de privilégios, sem jamais saber que ela havia engravidado. Como o senhor sabe disso?" gaguejou ela. Ricardo a encarou intensamente. "Porque Augusto Albuquerque era meu pai. E tenho razões para acreditar que ele também era pai de Carlos Eduardo dos Santos, seu filho de 29 anos, atualmente no último ano de engenharia civil na Universidade Estadual." O silêncio que se seguiu parecia pesar toneladas. Cida sentiu lágrimas se formarem, embaçando sua visão. 3 décadas guardando aquele segredo, criando seu filho sozinha, nunca pedindo nada, nunca procurando Augusto, que falecera há 5 anos, segundo havia lido nos jornais. "Como descobriu?" perguntou finalmente com voz fraca. "Entre os documentos pessoais do meu pai encontrei um diário antigo mencionando você e o tempo que passaram juntos. Ele escreveu que foi o período mais feliz e autêntico de sua vida." Ricardo abriu o envelope e retirou uma foto amarelada. Uma Cida jovem, sorrindo ao lado de um rapaz de boa aparência. Então comecei a investigar. E as coincidências eram muitas. Seu filho nasceu 9 meses depois do retorno do meu pai a São Paulo. Tem o mesmo nome do meio que meu avô, Eduardo. "Nunca contei a ninguém", interrompeu Cida. "Nem mesmo ao Carlos. Ele pensa que o pai morreu em um acidente antes de nascer." Ricardo assentiu lentamente. "Imaginei algo assim, e admiro sua força, Maria Aparecida. Criar um filho sozinha, sem recursos, sem apoio. Ele é um bom menino", disse ela com orgulho repentino. "Estudioso, trabalhador. Conseguiu bolsa integral na universidade. Vai se formar engenheiro em alguns meses." "Eu sei", respondeu Ricardo com um leve sorriso. "Já pesquisei tudo sobre ele. Sobre meu meio-irmão." A palavra pairou no ar como uma revelação. Meio-irmão. Carlos tinha um irmão que nem sabia que existia. "O que pretende fazer?" perguntou Cida, subitamente preocupada. "Primeiro, conhecê-lo, se você permitir. Segundo," Ricardo fez uma pausa, "corrigir uma injustiça de décadas. Carlos Eduardo é um Albuquerque, mesmo que não saiba.
Tem direito à parte da herança de nosso pai, assim como eu. Cida balançou a cabeça atordoada. Não quero dinheiro. Nunca quis. Não é questão do que você quer, Maria Aparecida. É questão de justiça. Ricardo levantou-se. E há mais uma coisa. Descobri que você trabalha aqui há 5 anos. Coincidência? Cida corou levemente. Quando seu pai faleceu, vi no jornal. Fiquei curiosa sobre a empresa que ele construiu. Consegui a vaga e... não sei explicar. Sinto como se estivesse um pouco mais perto dele de alguma forma. Ricardo a observou com um novo respeito em seu olhar. 5 anos limpando os escritórios da empresa que, por direito, pertence parcialmente ao seu filho. Nesse momento, foram interrompidos por batidas na porta. A assistente Camila entrou, seguida pelos mesmos executivos que Cida havia visto pela manhã na sala de reuniões, os que haviam zombado dela. Senhor Albuquerque, os diretores estão aqui para a continuação da reunião, anunciou Camila. Obrigado, Camila. Peça-lhes que entrem. Os executivos entraram, lançando olhares confusos para Cida, ainda sentada em frente à mesa do presidente. Senhores, começou Ricardo, antes de retomarmos nossa discussão sobre a reestruturação da empresa, gostaria de fazer uma apresentação importante. Ele se posicionou ao lado de Cida e colocou a mão em seu ombro. Esta é Maria Aparecida dos Santos. Alguns de vocês talvez a conheçam como a faxineira do 18º andar. Os executivos trocaram olhares desconfortáveis, particularmente aqueles que haviam debochado dela mais cedo. O que vocês não sabem, continuou Ricardo, é que ela é mãe do meu meio-irmão, Carlos Eduardo, fruto de um relacionamento com meu pai há 30 anos. Ricardo fez uma pausa, observando o choque nos rostos à sua frente. Em outras palavras, senhores, ela é minha mãe também, de certa forma, e merece todo o respeito que vocês me concederiam. O silêncio que se seguiu às palavras de Ricardo era tão denso que se poderia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Os rostos dos executivos exibiam uma mistura de choque, confusão e desconforto. Particularmente pálido estava Marcelo Ávila, diretor financeiro, que havia liderado as piadas contra Cida naquela manhã. Com todo o respeito, Ricardo, disse finalmente Gustavo Peixoto, o diretor comercial de 58 anos. É uma situação um tanto inusitada. Tem certeza que este é o momento adequado para reconhecer publicamente uma pessoa que foi humilhada em nossa empresa? Sim, Gustavo, este é exatamente o momento, interrompeu Ricardo, seu tom calmo contrastando com a firmeza das palavras. A reunião está adiada para amanhã. Podem se retirar, por favor. Os executivos saíram em silêncio, lançando olhares furtivos a Cida, que permanecia imóvel, os olhos fixos nas próprias mãos. Quando a porta se fechou, Cida finalmente encontrou sua voz. Não precisava fazer isso. Agora todos vão falar, especular. Deixe que falem, respondeu Ricardo, voltando a sentar-se. A empresa precisava de uma chacoalhada de qualquer forma. O que me preocupa agora é como vamos contar ao Carlos. Cida levantou os olhos, alarmada. Não podemos simplesmente aparecer e dizer: olá, este é seu irmão, filho do pai que você pensou estar morto durante toda a sua vida. Concordo, disse Ricardo pensativo. Precisamos de uma abordagem gradual. Ele hesitou antes de continuar. Pensei em algo. Carlos está procurando estágio para concluir o curso, não está? Sim, já fez algumas entrevistas, mas ainda não conseguiu nada. A Albuquerque tem um programa de estágio para engenheiros. Poderíamos oferecer uma vaga a ele. Assim, ele conheceria a empresa, conheceria a mim como seu diretor, antes de sabermos como revelar a verdade. Cida considerou a proposta. E se ele descobrir por conta própria? Ele é muito inteligente, Ricardo. Risco calculado, respondeu ele com um leve sorriso. Afinal, somos irmãos. Imagino que tenhamos algumas características em comum. Pela primeira vez desde que entrara naquela sala, Cida permitiu-se um sorriso. De fato, havia traços de semelhança entre os dois. A mesma testa ampla, o mesmo formato dos olhos, embora os de Carlos fossem castanhos como os dela, não azuis como os de Ricardo e Augusto. E quanto a mim? Perguntou ela finalmente. Não posso continuar trabalhando aqui depois disso. Na verdade, respondeu Ricardo, tenho uma proposta diferente. A Fundação Albuquerque está iniciando um projeto social nas comunidades onde temos empreendimentos.
Precisamos de alguém que conheça a realidade dessas comunidades, alguém que saiba identificar necessidades reais, não apenas o que parece bonito em relatórios. E o que isso tem a ver comigo? Você cresceu sem recursos, criou um filho sozinha, trabalhou em todos os tipos de emprego para sobreviver. Conhece a realidade de quem realmente precisa de apoio. Gostaria que supervisionasse esses projetos sociais. Cida arregalou os olhos. Mas eu não tenho estudo para isso. Só tenho o fundamental completo. Experiência de vida também é formação, Cida. E você pode se qualificar enquanto trabalha. A Fundação pagará um curso superior para você, se desejar. Aos 48 anos, voltar a estudar. Por que não? Ainda tem metade da vida pela frente. Aquela perspectiva, estudar, ter um trabalho digno que não envolvesse esfregar pisos e limpar banheiros, poder realmente ajudar pessoas em situação similar à que vivera, parecia tão distante da realidade de Cida que ela mal conseguia processar. Não estou fazendo isso por caridade, acrescentou Ricardo, como se lesse seus pensamentos. Conheço seu histórico de trabalho aqui. Sempre pontual, responsável, honesta. E precisamos de alguém com sua perspectiva. Preciso pensar, respondeu Cida finalmente. É muita coisa para absorver em um dia. Ricardo assentiu compreensivamente. Claro, tome o tempo que precisar. Enquanto isso, gostaria que conhecesse alguém. Ele pegou o telefone e pediu à assistente. Camila, pode chamar a doutora Sofia, por favor? Minutos depois, uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, entrou na sala. Tinha olhos gentis e uma postura serena. Cida, esta é a doutora Sofia Mendes, psicóloga da empresa e minha terapeuta pessoal. Pensei que ela poderia nos ajudar a planejar como abordar Carlos e talvez ajudá-la a processar todas essas mudanças. Sofia estendeu a mão com um sorriso genuíno. Prazer em conhecê-la, senhora Maria Aparecida. Pode me chamar de Cida, respondeu ela automaticamente, apertando a mão da psicóloga. Ricardo me contou brevemente sua situação. É muita coisa para assimilar, não é? Disse Sofia, sentando-se ao lado dela. Como um furacão, admitiu Cida. Esta manhã eu era apenas uma faxineira. Agora sou... nem sei o que sou. Você é a mesma pessoa forte e resiliente que sempre foi, respondeu Sofia. Só as circunstâncias mudaram. E estou aqui para ajudá-la a navegar por essas mudanças, se quiser. O resto da tarde passou em uma conversa surpreendentemente reconfortante com Sofia, enquanto Ricardo cuidava de outros assuntos da empresa. Quando finalmente saiu do prédio, já era noite. Um motorista a esperava para levá-la para casa, cortesia de Ricardo, que insistira. Durante o trajeto, observando as luzes da cidade pela janela do carro executivo, Cida pensou em seu filho. Em poucas horas, ele chegaria do trabalho de meio período em uma loja de materiais de construção, cansado, mas sempre otimista, contando sobre suas aulas e seus planos. Ele nunca reclamava da vida dura, do apartamento pequeno no conjunto habitacional, das roupas simples. Sempre dizia que um dia daria a ela uma vida melhor. Como contaria a ele que sua vida estava prestes a mudar completamente? Quando Cida abriu a porta do pequeno apartamento no conjunto habitacional de Itaquera, encontrou Carlos adormecido no sofá gasto, ainda vestindo o uniforme da loja de materiais de construção. Livros de engenharia e cadernos com cálculos estruturais espalhavam-se pela mesinha de centro. Ele havia esperado por ela, mas o cansaço vencera. Por um momento, Cida apenas observou o filho, o orgulho de sua vida, alto como o pai, com os mesmos traços fortes, embora a pele fosse mais escura como a dela. Desde pequeno, Carlos demonstrara inteligência aguçada e determinação feroz. Mesmo nas piores dificuldades financeiras, quando Cida precisou trabalhar em 2 empregos simultaneamente, ele nunca desistiu dos estudos, sempre com as melhores notas. Mãe? Carlos despertou, esfregando os olhos. Que horas são? Por que chegou tão tarde? Quase 10, respondeu ela, colocando a bolsa sobre a mesa. Tive uma reunião no trabalho. Carlos sentou-se, agora completamente desperto e franzindo o senho. Reunião? Desde quando faxineiras têm reuniões até esta hora? Cida sentou-se ao lado dele, respirando fundo. Havia decidido, após a conversa com Sofia e Ricardo, contar parte da verdade. Não tudo de uma vez, mas o suficiente para preparar o terreno. Carlos, algo aconteceu hoje. Algo que pode mudar nossas vidas.
A expressão dele tornou-se preocupada. Você perdeu o emprego, mãe? Se for isso, não se preocupe. Já estou quase me formando e... Não, filho. Na verdade, me ofereceram uma promoção. Um cargo na Fundação Albuquerque, para supervisionar projetos sociais. Os olhos de Carlos se arregalaram. O quê? Como assim? Por quê? Cida tomou as mãos do filho entre as suas. Lembra quando te contei que seu pai morreu antes de você nascer? Que ele era um estudante que conheci em Recife? Carlos assentiu, confuso com a mudança de assunto. Não contei toda a verdade, filho, continuou Cida, a voz trêmula. Seu pai não morreu naquela época. Na verdade, ele... voltou para São Paulo para sua família, sem saber que eu estava grávida. O rosto de Carlos endureceu. Está me dizendo que meu pai nos abandonou? Não, Carlos. Ele não sabia sobre você. A decisão de não procurá-lo foi minha. Cida hesitou. Ele era de uma família rica, importante. Eu era uma simples empregada doméstica. Achei que não tinha o direito de complicar a vida dele. E por que está me contando isso agora, depois de 29 anos? O tom de Carlos era uma mistura de mágoa e confusão. Porque hoje conheci o filho dele, seu meio-irmão. Ele descobriu sobre você e quer conhecê-lo. Um silêncio pesado preencheu o pequeno apartamento. Carlos levantou-se, passando as mãos pelo cabelo, em um gesto que lembrava tanto Augusto que Cida sentiu um aperto no peito. Meu pai teve outro filho? E ele simplesmente apareceu do nada? Como ele me encontrou? Ele não encontrou você, encontrou a mim, explicou Cida. Por coincidência, trabalho na empresa da família dele há 5 anos, sem saber. Ele encontrou um diário antigo do pai. Fez algumas pesquisas e me identificou. Carlos começou a andar pela pequena sala, processando a informação. Então tenho um irmão. E meu pai, ele está... Seu pai faleceu há 5 anos, Carlos. Era Augusto Albuquerque, fundador da construtora Albuquerque. Carlos parou abruptamente, incrédulo. Augusto Albuquerque, o magnata da construção civil, aquele que construiu metade dos shoppings de São Paulo? Cida assentiu. E você trabalha na empresa dele há 5 anos como faxineira? Sabendo quem ele era? A voz de Carlos agora tinha um tom acusatório. Só soube que era a empresa dele quando conseguiu o emprego. Vi o nome no jornal, quando noticiaram sua morte. Fiquei curiosa. Consegui a vaga e... não sei explicar. Senti que era um modo de manter alguma conexão, por mais distante que fosse. Carlos sentou-se novamente, atordoado. E agora, este meio-irmão quer me conhecer. Por quê? O que ele quer? Seu nome é Ricardo, ele parece sincero, Carlos. Disse que você tem direitos na herança do pai de vocês. Não quero dinheiro nenhum, exclamou Carlos, levantando-se novamente. Vivi minha vida inteira sem esse homem e seu dinheiro. Não preciso disso agora. Eu disse o mesmo, respondeu Cida calmamente. Mas Ricardo insistiu que não é questão do que queremos, mas de justiça. E tem mais. Ele ofereceu a você uma vaga de estágio na construtora. Disse que você pode conhecer a empresa, conhecer ele, antes de decidir qualquer coisa. Carlos olhou para a mãe com uma mistura de emoções. Raiva, confusão, curiosidade. Por que você nunca me contou a verdade, mãe? Tinha o direito de saber. Cida sentiu lágrimas formarem-se. Eu queria protegê-lo, filho. Da rejeição, do preconceito, da dor de saber que seu pai tinha outra família, outra vida. Achei que seria melhor você pensar que ele havia morrido amando você. E ele amava? A pergunta saiu quase como um sussurro. Ele nunca soube sobre você. Mas nos poucos meses que passamos juntos, ele me amou, à maneira dele. Era jovem, idealista, diferente da pessoa que se tornou depois. Cida hesitou. Ricardo me mostrou um trecho do diário. Seu pai escreveu que o tempo que passamos juntos foi o mais feliz e autêntico de sua vida. Carlos absorveu aquelas palavras em silêncio. Depois de alguns minutos falou. Preciso pensar sobre tudo isso. Sobre este estágio, sobre conhecer este... Ricardo. Claro, filho. Tome o tempo que precisar. E quanto a você? Esta promoção, você vai aceitar? Cida suspirou. Não sei, Carlos. É uma oportunidade incrível, mas tenho medo. Medo de não estar à altura de ser julgada. Carlos sentou-se novamente ao lado da mãe e segurou suas mãos calejadas. Mãe, você criou um filho sozinha, sem ajuda de ninguém. Trabalhou como doméstica, faxineira, até em fábrica, sempre com dignidade. Estudou até onde pôde.
Se existe alguém à altura, é você. Aquelas palavras tocaram Cida profundamente. Seu filho, que sempre fora sua força, continuava sendo seu maior apoio. Ricardo mencionou que a fundação poderia pagar um curso superior para mim, comentou ela timidamente. Os olhos de Carlos se iluminaram. Sério? Mãe, você sempre quis estudar mais. Lembra como você me ensinava suas lições quando eu era pequeno? Como adorava aprender coisas novas. Mas com 48 anos... E daí? Você ainda tem muitos anos pela frente. Imagine, poderíamos estudar juntos. Pela primeira vez naquele dia turbulento, Cida sorriu genuinamente. A ideia de voltar a estudar, de finalmente ter uma formação, acendeu uma chama que ela pensava há muito extinta. Vamos dormir, disse Carlos finalmente. Amanhã pensaremos melhor sobre tudo isso. Mais tarde, deitada em sua cama simples, Cida não conseguia dormir. As imagens do dia passavam por sua mente como um filme. O desprezo dos executivos, a revelação de Ricardo, a proposta inesperada, a conversa com Carlos. Era como se sua vida tivesse sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Apenas checando se está tudo bem. Como Carlos reagiu? Cida respondeu com sinceridade. Confuso, como esperado. Precisa de tempo. A resposta veio rapidamente. Compreensível. Dê a ele o tempo necessário. E quanto a você? Pensou na proposta? Cida hesitou antes de digitar. Acho que vou aceitar. E talvez também voltar a estudar. A última mensagem de Ricardo fez seus olhos marejarem. Augusto ficaria orgulhoso. De vocês dois. A manhã seguinte trouxe uma estranha sensação para Cida. Pela primeira vez em anos, não precisou levantar às 4h30 para pegar o ônibus lotado. Ricardo havia insistido para que ela tirasse alguns dias para processar tudo, com a garantia de que seu salário seria mantido. Carlos já havia saído para a universidade quando ela acordou. Sobre a mesa da pequena cozinha, encontrou um bilhete. Pensei muito durante a noite. Vou ligar para o número que você deixou e marcar uma reunião sobre o estágio. Te amo, mãe. Você merece todas as coisas boas que estão acontecendo. Aquelas palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Cida. Seu filho sempre fora sua força, seu porto seguro. Agora, mesmo confuso com tantas revelações, continuava apoiando-a. Após um café da manhã tranquilo, um luxo raro, Cida decidiu visitar sua amiga Zulmira, que morava no mesmo conjunto habitacional. Precisava compartilhar com alguém tudo o que estava acontecendo. E Zulmira, uma senhora de 65 anos, que trabalhara como cozinheira em casas de família a vida toda, era sua confidente há mais de uma década. Ave Maria, Cida, que história é essa? Exclamou Zulmira após ouvir o relato completo. Parece coisa de novela. Às vezes nem eu acredito, confessou Cida, bebericando o café forte que a amiga preparara. Ontem de manhã eu era só a faxineira que ninguém notava. Hoje estou sendo oferecida um cargo na fundação da empresa. E esse tal de Ricardo, você confia nele? Cida refletiu por um momento. Estranhamente, sim. Ele tem os mesmos olhos do pai. Não só a cor, mas o jeito de olhar. Augusto também tinha essa capacidade de fazer você sentir que estava realmente te vendo, te ouvindo. E o Carlos? Como ele está lidando com tudo isso? Melhor do que eu esperava. Está confuso, claro. Mas acho que, no fundo, sempre sentiu que faltava algo na história que contei sobre o pai dele. Zulmira balançou a cabeça, admirada. E agora você vai ser chefe, estudar na faculdade. Quem diria, hein? Se eu aceitar, respondeu Cida. Ainda não tenho certeza. Como assim não tem certeza? Uma oportunidade dessas cai no seu colo e você fica na dúvida? Zulmira ajeitou-se na cadeira, inclinando-se para a frente. Escuta aqui, Maria Aparecida. Você passou a vida inteira se sacrificando por aquele menino, trabalhando em 2, 3 empregos, limpando o que os outros sujam, sendo tratada como invisível. Agora é a sua vez. Tenho medo de não dar conta, Zulmira. Não tenho estudo, não sei falar bonito. E daí? Você tem o que muita gente estudada não tem. Experiência de vida, honestidade, força de vontade. O resto se aprende. Você não é burra, Cida. Só não teve oportunidades. As palavras da amiga ecoaram na mente de Cida pelo restante do dia. Quando voltou para casa, encontrou uma surpresa.
Um pacote entregue por um mensageiro. Dentro havia um laptop novo, com um bilhete de Ricardo. Para você começar a se familiarizar com o mundo digital, instalei alguns programas básicos e tutoriais. Meu número está na lista de contatos se precisar de ajuda. Cida observou o computador com uma mistura de fascínio e apreensão. Em seus 48 anos, nunca havia possuído nada parecido. Seu conhecimento de tecnologia limitava-se ao básico do celular e a algumas operações simples que aprendera, observando os funcionários do escritório que limpava. Com cuidado, abriu o laptop e ligou-o, seguindo as instruções básicas do bilhete. A tela se iluminou, exibindo um fundo de tela com a foto de uma praia tranquila. Havia ícones identificados com etiquetas simples: internet, e-mail, tutoriais, documentos. Clicou no ícone Tutoriais e encontrou uma série de vídeos curtos com títulos como Primeiros Passos no Computador, Como Usar o E-mail e Pesquisando na Internet. A voz que narrava os vídeos era a de Ricardo. Ele preparou isso tudo para mim, murmurou Cida, emocionada com o gesto. Concentrada nos tutoriais, mal percebeu as horas passando. Quando Carlos chegou, já era início da noite. Mãe, o que é isso? Perguntou ele, surpreso ao ver Cida absorta em frente ao laptop na pequena mesa da cozinha. Um presente de Ricardo, respondeu ela, um pouco envergonhada, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Estou aprendendo a usar. Carlos se aproximou, observando a tela onde um vídeo pausado mostrava como criar uma pasta de documentos. Um sorriso lento formou-se em seu rosto. Isso é ótimo, mãe. Ele hesitou antes de continuar. Liguei para o Ricardo hoje. Vamos nos encontrar amanhã para falar sobre o estágio. Cida olhou para o filho, tentando decifrar suas emoções. Como se sentiu falando com ele? Carlos deu de ombros, mas Cida conhecia bem aquele gesto. Era o que ele fazia quando tentava parecer desinteressado sobre algo que o afetava profundamente. Foi estranho. Ele fala igual a mim em algumas coisas. Tem o mesmo jeito de explicar detalhes técnicos. Carlos sentou-se à mesa. Ele me contou mais sobre nosso pai. Disse que ele também era obcecado por estruturas de concreto, assim como eu. Seu pai sempre foi fascinado por construções, confirmou Cida. Lembro que ele passava horas me explicando sobre os diferentes tipos de estruturas, sobre como os antigos conseguiam erguer prédios tão impressionantes sem a tecnologia que temos hoje. É exatamente o tipo de coisa que eu faria, admitiu Carlos, um leve sorriso nos lábios. Sempre achei que tinha puxado esse interesse a você, já que me contou que meu pai era vendedor. Cida baixou os olhos, envergonhada pela mentira que sustentara por tantos anos. Me perdoa, filho. Achei que estava te protegendo. Eu entendo, mãe. Não foi fácil para você. Ele fez uma pausa. Ricardo me convidou para conhecer a empresa amanhã. Você quer ir junto? Não, filho. Este primeiro encontro deve ser só entre vocês dois. É importante que se conheçam, que encontrem seu próprio ritmo. Carlos assentiu, visivelmente nervoso com a perspectiva do encontro. E quanto a você? Já decidiu sobre a proposta de trabalho? Cida olhou para o laptop, para os tutoriais que Ricardo havia preparado especialmente para ela. Pensou nas palavras de Zulmira, no apoio de Carlos. Vou aceitar, disse finalmente. E também vou voltar a estudar. O sorriso que iluminou o rosto de Carlos valia mais que qualquer herança. A sede da construtora Albuquerque parecia ainda mais imponente para Carlos do que para a maioria dos visitantes. Enquanto aguardava no saguão elegante, observava os funcionários em seus ternos caros e saltos altos, sentindo-se deslocado com suas calças jeans limpas, mas gastas, e a camisa social cuidadosamente passada, sua melhor roupa reservada para entrevistas de estágio. Senhor Carlos Eduardo, chamou uma recepcionista. O senhor Ricardo irá recebê-lo agora. Ele seguiu a mulher até os elevadores privativos e subiu para o 13º andar, a cobertura. Quando as portas se abriram, foi recepcionado por uma assistente jovem e elegante. Bom dia, senhor Carlos. Sou Camila, assistente do senhor Ricardo. Por favor, me acompanhe. Caminharam por um corredor amplo, com vista para a cidade através de janelas do teto ao chão. Carlos não pôde evitar admirar a estrutura do prédio, os detalhes arquitetônicos, o uso inteligente da luz natural. Exatamente o tipo de coisa que o fascinava em seus estudos. Ele gosta de engenharia tanto quanto você,
comentou uma voz atrás dele. Carlos virou-se e encontrou-se face a face com Ricardo Albuquerque. A semelhança entre eles era sutil, mas inegável. A mesma estrutura óssea, o mesmo formato dos olhos, embora os de Ricardo fossem azuis e os de Carlos, castanhos como os da mãe. O prédio foi projetado pelo nosso pai, continuou Ricardo estendendo a mão. Obrigado por vir. Carlos apertou a mão oferecida, sentindo uma estranha mistura de emoções. Curiosidade, ressentimento, confusão. Minha mãe me contou tudo. Ricardo assentiu. Podemos conversar no meu escritório? Ou prefere um local mais neutro? O escritório está bom, respondeu Carlos, seguindo Ricardo pela porta de madeira escura. O ambiente era elegante, mas surpreendentemente despojado. Além da mesa de trabalho e poltronas para reuniões, havia uma grande mesa de desenho, com plantas arquitetônicas abertas, e uma maquete de um complexo residencial. Você projeta também? Perguntou Carlos, notando os detalhes da maquete. É mais um hobby, respondeu Ricardo. Estudei administração e direito, mas sempre tive fascínio por engenharia e arquitetura. Nosso pai era assim. Dizia que precisava entender cada aspecto do negócio. Nosso pai, repetiu Carlos, testando como as palavras soavam. É estranho dizer isso. Imagino que sim. Ricardo ofereceu uma cadeira a Carlos e sentou-se de frente para ele, sem a mesa de trabalho entre eles. Um gesto deliberado para tornar a conversa mais pessoal. Quero que saiba que não espero nada de você, Carlos. Não tenho expectativas predefinidas. Estou apenas oferecendo uma oportunidade de nos conhecermos. Por quê? Por que agora, depois de tantos anos? Ricardo refletiu por um momento. Quando meu pai, nosso pai, faleceu, deixou uma carta para ser aberta 5 anos após sua morte. Nessa carta, ele confessou que sempre soube da existência de Cida na empresa. Na verdade, foi ele quem garantiu que ela fosse contratada, embora através de intermediários para que ela nunca soubesse. Ele sabia sobre mim também? Perguntou Carlos, a voz ligeiramente trêmula. Suspeitava. Ele escreveu que viu um jovem acompanhando Cida uma vez, durante uma visita dela à empresa, e notou a semelhança, mas nunca teve coragem de abordar, de confirmar. Era um homem complicado, nosso pai. Orgulhoso, teimoso, mas também assombrado por arrependimentos. Carlos absorveu aquela informação, lembrando-se vagamente de ter acompanhado a mãe ao trabalho uma vez, quando tinha uns 18 anos. Por que ele nunca procurou minha mãe antes? A versão que minha mãe, Margaret, sempre contou era que eles se conheceram na faculdade e se casaram logo depois da formatura. Mas a carta revelou que ele já era noivo de minha mãe quando conheceu Cida. Era um casamento praticamente arranjado entre duas famílias importantes. Ele escreveu que os meses com Cida foram uma fuga, uma tentativa de experimentar liberdade antes de assumir as responsabilidades que a família esperava dele. Então ele simplesmente a abandonou, concluiu Carlos, um tom amargo na voz. Sim e não. De acordo com a carta, ele tentou romper o noivado, mas meu avô ameaçou deserdá-lo e arruinar a carreira que mal começara. E então soube que minha mãe estava grávida. Ricardo fez uma pausa. De mim. Um silêncio pesado caiu entre eles. 2 filhos do mesmo homem, nascidos com poucos meses de diferença, em circunstâncias tão distintas. Você disse que o estágio não tem nada a ver com... Isso, disse Carlos, finalmente mudando de assunto. E não tem, confirmou Ricardo. Seu currículo acadêmico é excepcional. Estaria qualificado para o estágio mesmo sem nosso parentesco. Na verdade, provavelmente estaria qualificado para uma posição júnior direta, não fosse o requisito da formação completa. Não quero favoritismos, avisou Carlos. Se eu aceitar, quero ser tratado como qualquer outro estagiário. Ricardo sorriu levemente. Já esperava isso. Você e sua mãe são muito parecidos nesse aspecto. Ele levantou-se e caminhou até uma estante de onde tirou uma pasta. Aqui está toda a documentação sobre o programa de estágio, incluindo as responsabilidades, horários e remuneração. Leve para casa. Analise com calma. Você tem uma semana para decidir. Carlos aceitou a pasta, mas não a abriu. E quanto à outra parte, a questão da herança? Isso é algo separado, que podemos discutir quando você se sentir confortável. Não é uma condição para nada. Ricardo fez uma pausa. Sei que tudo isso é muito repentino, e compreendo sua hesitação.
Só peço que dê uma chance. A você mesmo, não a mim. Carlos assentiu lentamente. Minha mãe confia em você. Isso conta muito para mim. Ela é uma mulher incrível, respondeu Ricardo com sinceridade. Forte, resiliente, digna. Nosso pai escreveu que ela tinha uma integridade que ele nunca mais encontrou em ninguém. Essas palavras tocaram Carlos profundamente. Toda a sua vida, ele havia visto a mãe ser tratada como invisível, como descartável. Ouvir alguém falar dela com tanto respeito era validador. Posso te mostrar a empresa? Ofereceu Ricardo, para que conheça melhor o ambiente, independentemente da sua decisão sobre o estágio. Carlos aceitou, e os dois percorreram os diferentes departamentos da construtora. Para sua surpresa, Ricardo não o apresentou como seu irmão, mas como um potencial estagiário de engenharia, permitindo que Carlos fizesse perguntas técnicas aos profissionais sem o peso da revelação familiar. No departamento de engenharia estrutural, Carlos se sentiu verdadeiramente em casa. Os engenheiros discutiam um desafio em um novo projeto, um edifício com um vão livre particularmente amplo no saguão. Qual é sua opinião? Perguntou o engenheiro-chefe, notando o interesse de Carlos. Sem hesitar, Carlos começou a analisar as plantas, apontando possíveis soluções, demonstrando um conhecimento teórico impressionante para um estudante. Os profissionais trocaram olhares de aprovação. O garoto tem talento, comentou um deles com Ricardo. Sim, respondeu Ricardo, observando Carlos com um misto de orgulho e melancolia. Está no sangue. No final da visita, quando retornaram ao escritório de Ricardo, Carlos parecia mais relaxado, mais aberto. Obrigado pelo tour. É um lugar impressionante, construído pelo nosso pai, expandido por mim e talvez um dia levado adiante por você, respondeu Ricardo. Se for isso que você desejar, claro. Carlos não respondeu diretamente, mas havia algo diferente em seu olhar, uma centelha de possibilidade que não estava lá quando chegou. Minha mãe vai aceitar a proposta da fundação, disse ele finalmente. Ela merece essa oportunidade. Sim, merece, e muito mais, concordou Ricardo. Na verdade, tenho um favor a pedir relacionado a ela. Que favor? Amanhã teremos um coquetel para anunciar os novos projetos da fundação. Gostaria que sua mãe estivesse presente como futura supervisora. Mas ela está hesitante, preocupada com como será recebida. Você poderia acompanhá-la? Carlos não precisou pensar muito. Claro, estaremos lá. Quando saiu do imponente edifício, Carlos sentiu que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não apenas a descoberta de um irmão e da verdadeira identidade de seu pai, mas a abertura de possibilidades que jamais havia considerado. Enquanto esperava o ônibus que o levaria de volta à periferia, olhou para a pasta do estágio em suas mãos. No fundo, já sabia qual seria sua decisão. O salão de eventos no 25º andar do edifício Cristal estava elegantemente decorado para o coquetel da Fundação Albuquerque. Executivos em trajes finos, políticos, representantes de ONGs e jornalistas circulavam com taças de champanhe, conversando animadamente. Painéis exibiam fotos dos projetos sociais já realizados pela Fundação, junto com projeções para as novas iniciativas. No apartamento em Itaquera, Cida se olhava no espelho pela 10ª vez, insegura com sua aparência. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, uma compra que fizera aquela tarde, após muita insistência de Carlos. Era a primeira vez em muitos anos que gastava dinheiro consigo mesma, em algo que não fosse absolutamente necessário. Você está linda, mãe, disse Carlos, surgindo atrás dela no pequeno quarto. Ele vestia o mesmo conjunto que usara para visitar a construtora, sua melhor roupa. Não sei se consigo fazer isso, confessou Cida, ajustando nervosamente o colar simples que completava o visual. Todas aquelas pessoas importantes, me olhando, julgando, elas que se preocupem em serem julgadas por você, respondeu Carlos firmemente. Você tem mais dignidade no seu dedo mindinho do que muitas daquelas pessoas em seus corpos inteiros. Cida sorriu para o filho, emocionada com sua lealdade feroz. O táxi que Ricardo enviou chegou pontualmente. Durante o trajeto para o Centro Financeiro de São Paulo, Cida permaneceu em silêncio, absorvendo a transformação de sua vida. Apenas uma semana atrás, limpava os banheiros daquele mesmo edifício
onde agora seria apresentada como supervisora de projetos sociais. Na entrada do salão, Ricardo os aguardava. Vestia um terno escuro que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético. Ao lado dele estava uma mulher elegante de cerca de 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Cida, Carlos, que bom que vieram, cumprimentou Ricardo calorosamente. Quero apresentar vocês a doutora Helena Barreto, presidente da Fundação Albuquerque. Helena estendeu a mão para Cida com um sorriso genuíno. Ricardo me falou muito sobre você, Maria Aparecida. Estou ansiosa para trabalharmos juntas. O prazer é meu, doutora, respondeu Cida, tentando esconder seu nervosismo. Por favor, me chame de Helena. Na fundação deixamos as formalidades para os documentos oficiais. Enquanto adentravam o salão, Cida não pôde deixar de notar os olhares curiosos. Muitos dos presentes a reconheciam. Era a mesma mulher que até recentemente empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores. Agora caminhava ao lado de Ricardo Albuquerque, o poderoso CEO da construtora. Ignore os olhares, sussurrou Ricardo, percebendo seu desconforto. Logo terão algo mais interessante para comentar. Em um canto do salão, Cida reconheceu o grupo de executivos que havia zombado dela naquela fatídica manhã, Marcelo Ávila e seus colegas. Eles a observavam com uma mistura de choque e desconforto. Aquelas pessoas... Começou Cida, desviando o olhar. Eu sei quem são, respondeu Ricardo com um leve sorriso. Não se preocupe com eles. Helena conduziu Cida para conhecer outros membros da equipe da fundação, enquanto Ricardo permanecia com Carlos, apresentando-o a alguns engenheiros presentes. Aos poucos, Cida foi se sentindo mais confortável, especialmente ao perceber que a maioria dos funcionários da fundação tinha origens mais simples, mais próximas da sua realidade. Sua experiência de vida será extremamente valiosa para nós, comentou Simone, coordenadora de um projeto de capacitação profissional em comunidades carentes. Frequentemente, pessoas como nós, que viveram as dificuldades na pele, enxergam soluções que escapam aos teóricos. Aquelas palavras trouxeram um novo brilho aos olhos de Cida. Pela primeira vez, sua história de vida não era vista como uma deficiência, mas como uma qualificação valiosa. Do outro lado do salão, Ricardo bateu levemente em uma taça para chamar a atenção dos presentes. O burburinho diminuiu gradualmente, até que o silêncio se instalou. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos nesta noite especial, começou ele. A Fundação Albuquerque está prestes a iniciar uma nova fase de seus projetos sociais, com foco em educação e capacitação profissional em comunidades onde a construtora atua. Aplausos educados pontuaram a pausa. Para liderar esta nova fase, tenho o prazer de anunciar a contratação de uma pessoa extraordinária como nossa nova supervisora de projetos comunitários, a senhora Maria Aparecida dos Santos. Ricardo estendeu a mão na direção de Cida, convidando-a a se aproximar. Com o coração acelerado, ela caminhou até ele, sentindo todos os olhares sobre si. Muitos de vocês já conhecem Cida, continuou Ricardo, colocando um braço respeitosamente em seus ombros. Ela trabalhou conosco como colaboradora terceirizada da equipe de limpeza por 5 anos, demonstrando sempre dedicação impecável e integridade inabalável. Um murmúrio percorreu o salão. Marcelo Ávila e seu grupo pareciam particularmente desconfortáveis. O que poucos sabem, prosseguiu Ricardo, sua voz ganhando uma inflexão mais pessoal, é que Maria Aparecida compartilha comigo uma conexão especial. Há quase 30 anos, meu pai, Augusto Albuquerque, conheceu uma jovem extraordinária em Recife. Dessa relação, nasceu um filho que meu pai nunca soube existir, Carlos Eduardo dos Santos, que hoje também nos honra com sua presença. Os murmúrios se intensificaram. Olhares chocados se voltaram para Carlos, que permanecia ereto, com uma dignidade impressionante. Carlos está se formando em engenharia civil e acaba de aceitar uma vaga em nosso programa de estágio. Estou certo de que sua contribuição para a empresa será tão valiosa quanto a de seu pai. Cida observava a cena com lágrimas contidas. Seu filho, finalmente reconhecido. Ela, finalmente respeitada. Portanto, concluiu Ricardo, elevando sua taça, peço que ergam seus copos em um brinde. A família Albuquerque, agora completa,
e ao futuro brilhante que construiremos juntos. Enquanto as taças se erguiam e os aplausos ecoavam pelo salão, Cida não pôde deixar de notar que, pela primeira vez em sua vida, não estava sendo olhada com desdém ou pena, mas com respeito. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças rápidas e profundas na vida de Cida e Carlos. Com o salário significativamente maior de seu novo cargo na fundação, eles puderam alugar um apartamento melhor, mais próximo do centro e da faculdade de Carlos. Não era um lugar luxuoso, mas tinha 2 quartos, uma sala espaçosa e, o mais importante para Cida, uma pequena varanda onde ela cultivava plantas, um sonho antigo finalmente realizado. Carlos iniciou seu estágio na Albuquerque Construtora, determinado a provar seu valor independentemente de seu recém-descoberto parentesco. Para sua surpresa, encontrou pouca resistência entre os colegas engenheiros, que rapidamente reconheceram seu talento e dedicação. Mesmo os executivos que inicialmente o viam com desconfiança, começaram a respeitá-lo quando perceberam que ele não utilizava seu status familiar para obter vantagens. Cida, por sua vez, enfrentou desafios mais significativos. Seu primeiro dia como supervisora de projetos comunitários foi marcado por olhares curiosos e alguns comentários maldosos nos corredores. Marcelo Ávila, particularmente, fazia questão de tratá-la com um desdém mal disfarçado sempre que seus caminhos se cruzavam. Não deixe que ele te afete, aconselhava Helena, que se tornara sua mentora. Homens como Marcelo se alimentam do medo e insegurança dos outros. Mostre competência, e isso o silenciará mais efetivamente que qualquer confronto. E foi exatamente o que Cida fez. Dedicou-se intensamente a aprender tudo sobre os projetos sociais da Fundação, passando horas estudando relatórios, visitando as comunidades atendidas, conversando com as pessoas beneficiadas. Seu conhecimento de primeira mão sobre as necessidades reais das comunidades carentes logo se provou invaluável. Em uma reunião crucial com potenciais patrocinadores, Cida surpreendeu a todos com sua apresentação sincera e emocionalmente impactante sobre a realidade das famílias na periferia. Não estamos apenas construindo centros comunitários ou oferecendo cursos, explicou ela, sua voz ganhando confiança à medida que falava. Estamos criando oportunidades para que pessoas como eu, há algumas semanas, possam transformar suas próprias vidas. Um curso de capacitação pode ser a diferença entre uma mãe solteira conseguir sustentar seu filho dignamente ou precisar trabalhar em 3 empregos e nunca ver a criança crescer. Os patrocinadores executivos de grandes empresas, acostumados a apresentações tecnicamente impecáveis, mas emocionalmente vazias, ficaram visivelmente tocados. Ao final da reunião, a Fundação havia garantido um aumento de 40% no orçamento para o próximo ano. Você foi brilhante, elogiou Helena depois. Conseguiu o que nenhuma apresentação cheia de gráficos e estatísticas jamais conseguiria: humanizar os números. Aquela reunião marcou um ponto de virada. O respeito por Cida começou a crescer organicamente, não apenas como a protegida de Ricardo Albuquerque, mas como uma profissional competente por mérito próprio. Paralelamente ao trabalho, Cida iniciou um curso superior de gestão de projetos sociais em uma universidade particular, com bolsa integral oferecida pela Fundação. A adaptação não foi fácil. Após décadas longe dos estudos formais, ela se sentia frequentemente sobrecarregada e insegura. Mas com a ajuda de Carlos, que dedicava algumas noites por semana para estudar com ela, Cida foi progredindo lentamente. Um domingo, cerca de 2 meses após o coquetel, Cida e Carlos foram convidados para almoçar na casa de Ricardo. Era a primeira vez que visitariam a residência dele, uma cobertura duplex no elegante bairro de Higienópolis. Não sei se estou pronta para isso, confessou Cida a Carlos enquanto se arrumavam. É como entrar em um mundo completamente diferente. É só uma casa, mãe, respondeu Carlos, embora ele próprio parecesse um pouco nervoso. Ricardo tem sido genuíno conosco até agora. Não há razão para pensar que isso mudará. Quando chegaram ao edifício, foram recebidos pelo próprio Ricardo no saguão, em vez de serem anunciados pelo porteiro. Um gesto claramente pensado para fazê-los sentir mais confortáveis. A cobertura era elegante, mas surpreendentemente acolhedora. Predominavam madeiras escuras,
tecidos naturais e obras de arte brasileiras. Nada do ambiente ostensivo que Cida havia imaginado. Bem-vindos à minha casa, disse Ricardo, conduzindo-os a uma ampla varanda coberta, onde estava posta uma mesa para o almoço. Espero que gostem de comida mineira. Minha governanta, Dona Elza, é de Minas Gerais e faz o melhor frango com quiabo que já provei. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente relaxada. Ricardo contou histórias sobre a infância, algumas envolvendo Augusto, o pai que Carlos nunca conheceu. Ele não era um homem fácil, admitiu Ricardo em determinado momento. Era obcecado pelo trabalho, distante emocionalmente. Acho que carregava muitas mágoas e arrependimentos. Como a minha mãe? Perguntou Carlos diretamente. Ricardo assentiu. E você? Principalmente você, acredito. Nas raras vezes em que o vi verdadeiramente vulnerável, geralmente após alguns drinks, ele falava sobre uma oportunidade perdida de ser feliz de verdade. Ricardo olhou para Cida. Agora entendo que ele se referia ao tempo com você. Cida baixou os olhos, mexendo na comida sem realmente comer. O passado já foi, Ricardo. Não adianta especular sobre o que poderia ter sido. Tem razão, concordou ele. O que importa é o que faremos daqui para frente. Ricardo fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Tenho uma proposta para vocês dois. Carlos e Cida trocaram olhares curiosos. Como sabem, a empresa está expandindo. Acabamos de ganhar a licitação para um grande projeto habitacional em Salvador, que incluirá não apenas os edifícios, mas toda a infraestrutura comunitária, escolas, centros de saúde, áreas de lazer. Gostaria que vocês dois estivessem envolvidos. Como assim? Perguntou Carlos. Você, Carlos, como parte da equipe de engenharia. Sei que ainda é estagiário, mas seu professor orientador me disse que sua pesquisa sobre estruturas sustentáveis para habitações populares é revolucionária. E você, Cida, para supervisionar toda a parte social do projeto, garantir que estejamos realmente atendendo às necessidades da comunidade, não apenas construindo o que achamos que eles precisam. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Significaria maior visibilidade, mais responsabilidade, mas também maior exposição a críticas e questionamentos sobre seus méritos. As pessoas vão dizer que só estamos nesses cargos por sermos família, observou Carlos, verbalizando a preocupação de ambos. Deixe que falem, respondeu Ricardo com um leve dar de ombros. No final, os resultados falarão mais alto. Além disso, acrescentou com um sorriso irônico, metade dos executivos desta empresa só estão lá por serem filhos ou sobrinhos de alguém. Pelo menos vocês têm talento genuíno. Após o almoço, enquanto Cida ajudava a recolher os pratos, insistindo apesar dos protestos de Ricardo, ele levou Carlos para ver algo em seu escritório. Quando Cida se juntou a eles, encontrou os dois homens debruçados sobre uma velha caixa de madeira. — O que é isso? Perguntou ela. — Pertences pessoais do nosso pai, explicou Ricardo. Encontrei no depósito da empresa há algumas semanas. Entre os itens, havia fotografias antigas, um diário desgastado, algumas medalhas esportivas e, para surpresa de Cida, um pequeno embrulho com seu nome escrito na caligrafia que ela ainda reconhecia, mesmo após tantos anos. — Isso é para você, disse Ricardo, entregando-lhe o pacote. Com mãos trêmulas, Cida abriu o embrulho. Dentro havia um delicado colar de prata com um pingente em forma de pássaro, junto com um bilhete amarelado pelo tempo. Para Cida, que me ensinou que a liberdade está no voo, não na gaiola dourada. Sempre seu, Augusto. Ele nunca te esqueceu, disse Ricardo suavemente. Cida não conseguiu conter as lágrimas. 3 décadas de emoções reprimidas, amor, mágoa, saudade, resignação, libertaram-se naquele momento. Carlos colocou o braço em volta dos ombros da mãe, oferecendo apoio silencioso. Para ele, aquela caixa representava fragmentos de um pai que nunca conheceu, peças de um quebra-cabeça que talvez nunca fosse completamente montado. Família é complicada, comentou Ricardo, observando os dois. Raramente é o que esperamos ou planejamos, mas no final é o que construímos juntos, dia após dia. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a cidade que se estendia abaixo da varanda, os 3 permaneceram juntos, unidos por laços de sangue e escolha, de passado e futuro.
Uma família improvável, redescoberta nas circunstâncias mais inesperadas, começando sua própria história. 6 meses haviam se passado desde o domingo na casa de Ricardo. O projeto habitacional em Salvador estava em pleno andamento, transformando não apenas a comunidade local, mas também as vidas de Cida e Carlos. Ambos viajavam frequentemente para a capital baiana, supervisionando diferentes aspectos do ambicioso empreendimento. Em uma quente tarde de fevereiro, Cida caminhava pelo canteiro de obras ao lado de Dona Josefa, líder comunitária do bairro onde o complexo estava sendo construído. Ao contrário de outros projetos anteriores da Albuquerque, este havia sido desenvolvido com intensa participação da comunidade desde o início, uma mudança de abordagem proposta por Cida. A senhora não imagina como isso vai mudar nossas vidas, comentou Dona Josefa, observando as estruturas que já começavam a tomar forma. Não é só por causa das casas melhores, mas porque finalmente alguém nos escutou de verdade. Cida sorriu, compreendendo perfeitamente o sentimento. Ser ouvido faz toda a diferença, não é? E a creche vai ficar mesmo onde pedimos? Perto das casas, não isolada no fundo do terreno como queriam os arquitetos? Exatamente onde a comunidade sugeriu, confirmou Cida. Meu filho e a equipe dele redesenharam todo o projeto para acomodar essa mudança. Ficou até melhor do que o original. O mencionado filho estava alguns metros adiante, capacete de segurança na cabeça, discutindo animadamente com um grupo de operários sobre a técnica de fundação que estavam utilizando. Aos 30 anos, Carlos havia se tornado muito mais do que um simples estagiário. Era agora um engenheiro respeitado dentro da construtora, com ideias inovadoras que combinavam técnicas modernas com sabedoria tradicional. Seu menino tem jeito com o povo, observou Dona Josefa. Não é como aqueles engenheiros cheios de si que vinham antes, falando difícil só para impressionar. Cida assentiu, orgulhosa. Mesmo com todas as mudanças em suas vidas, Carlos mantinha a humildade e o respeito pelos outros que ela sempre procurara incutir nele. Mãe, chamou Carlos acenando para que se aproximasse. Venha ver isso. Cida e Dona Josefa juntaram-se ao grupo. Carlos mostrava um desenho modificado para a estrutura da escola comunitária. Percebemos que podemos incluir um anfiteatro a céu aberto aqui, usando o desnível natural do terreno, explicou ele entusiasmado. Vai servir tanto para atividades escolares quanto para eventos da comunidade. E não vai encarecer a obra? Perguntou Cida, sempre atenta aos custos, um hábito de quem viveu a vida inteira, economizando cada centavo. Na verdade, vai sair mais barato do que o plano original de nivelar toda a área, respondeu Carlos. E reduz o impacto ambiental, preservando parte da vegetação existente. Dona Josefa bateu palmas encantada. Perfeito para nossas festas culturais. Podemos usar para as apresentações do grupo de samba de roda das crianças. Enquanto a conversa continuava, o celular de Cida vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Urgente. Marcelo Ávila está articulando contra o projeto. Reunião extraordinária do Conselho amanhã. Voltem hoje para a SP. Cida sentiu um aperto no peito. Marcelo Ávila, o diretor financeiro que a havia humilhado naquele dia fatídico, nunca aceitara completamente as mudanças trazidas por Ricardo, Cida e Carlos à empresa. Nos últimos meses, vinha questionando constantemente os custos do projeto de Salvador, argumentando que a abordagem social excessiva estava comprometendo a lucratividade da construtora. Algum problema, mãe? Perguntou Carlos, notando sua expressão preocupada. Precisamos voltar para São Paulo hoje, respondeu ela mostrando-lhe a mensagem. Parece que nosso amigo Ávila está aprontando novamente. No voo de retorno, Cida revisava mentalmente todas as planilhas de custos e cronogramas do projeto. Havia estudado gestão financeira intensamente nos últimos meses, determinada a não deixar brechas para críticas ao seu trabalho. Não entendo por que ele implica tanto com este projeto específico, comentou Carlos, folheando alguns relatórios. Estamos dentro do orçamento e até adiantados em relação ao cronograma original. Não é sobre o projeto, respondeu Cida suavemente. É sobre nós. Ele nunca aceitou que uma ex-faxineira e seu filho ilegítimo ocupem posições de destaque na empresa. Carlos balançou a cabeça indignado. Pensei que depois de tantos meses provando nosso valor,
Algumas pessoas não conseguem enxergar além de seus preconceitos, filho. Quando chegaram ao aeroporto de Congonhas, já era noite. Ricardo os esperava pessoalmente, algo incomum que sinalizava a gravidade da situação. Ávila convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã, explicou ele, enquanto dirigia para o centro da cidade. Apresentou um relatório contestando a viabilidade financeira do projeto de Salvador e sugerindo que fatores emocionais e pessoais estão comprometendo o julgamento da diretoria. Ele está me acusando de favorecer minha mãe e meu irmão, traduziu Ricardo, seu tom normalmente controlado, traindo irritação. Está insinuando que estou priorizando questões familiares acima dos interesses da empresa. Mas isso é absurdo, protestou Carlos. O projeto está sólido, os números provam isso. Números podem ser interpretados de várias maneiras, respondeu Ricardo. Ávila é esperto. Isolou alguns custos específicos, comparou com projetos anteriores fora de contexto e pintou um quadro de extravagância injustificada. Cida permaneceu em silêncio, absorvendo a situação. Depois de alguns minutos, perguntou: quem mais estará na reunião amanhã? Todo o conselho administrativo, os principais acionistas, a diretoria executiva completa. Eu quero estar presente, declarou Cida firmemente. Ricardo e Carlos olharam para ela surpresos. Tem certeza, mãe? Perguntou Carlos preocupado. Vai ser um ambiente hostil. Ávila fará de tudo para desacreditar você. Precisamente por isso devo estar lá, respondeu ela com uma calma surpreendente. Se não me defender agora, estarei validando todas as suas acusações. Ele quer me pintar como uma incompetente que só está onde está por conexões familiares. Preciso mostrar que não sou. Ricardo observou Cida pelo retrovisor, impressionado. Não havia nela nenhum traço da mulher insegura que conhecera meses atrás. Em seu lugar, estava uma profissional confiante, pronta para defender seu trabalho. Você tem razão, concordou ele. E não estará sozinha. Estaremos lá com você. Naquela noite, em seu novo apartamento, Cida trabalhou até tarde, preparando uma apresentação detalhada sobre o projeto. Quando finalmente foi dormir, não sentiu o habitual nervosismo antes de um confronto importante. Ao invés disso, sentia uma estranha serenidade. Pela primeira vez na vida, estava completamente segura de seu valor. A sala de reuniões principal da construtora Albuquerque já estava quase completamente ocupada quando Cida entrou, acompanhada por Carlos e Ricardo. Todos os olhares se voltaram para o trio, alguns curiosos, outros abertamente hostis. Marcelo Ávila, sentado na extremidade oposta da grande mesa oval, não escondeu um sorriso desdenhoso. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos nesta reunião extraordinária, começou Ricardo assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Como sabem, fomos convocados pelo diretor financeiro Marcelo Ávila para discutir alegadas preocupações sobre o projeto habitacional de Salvador. Marcelo ajeitou-se na cadeira, exibindo uma confiança calculada. Obrigado, Ricardo. De fato, após análise minuciosa dos números, identifiquei diversas irregularidades que merecem atenção imediata do Conselho. Com a ajuda de um assistente, Ávila começou a projetar gráficos e tabelas na tela grande da sala. Os números, apresentados de forma seletiva e fora de contexto, pintavam uma imagem alarmante de gastos excessivos e retorno questionável. Como podem ver, continuou ele, estamos investindo 22% a mais por unidade habitacional do que em projetos similares anteriores. A justificativa oficial? Integração comunitária e sustentabilidade social. Termos bonitos, mas vagos, que apareceram em nossos relatórios curiosamente após a chegada de certos novos colaboradores. Seu olhar se dirigiu deliberadamente para Cida, que mantinha a expressão neutra, embora seu coração batesse acelerado. Além disso, prosseguiu Ávila, temos desvios significativos do projeto original, aprovados sem o devido processo de revisão financeira. Mudanças estruturais, realocação de edifícios, adição de elementos não essenciais como um anfiteatro comunitário. Carlos apertou os punhos sob a mesa, mas manteve o silêncio como haviam combinado. Esta era a batalha de Cida. Quando Ávila terminou sua apresentação de quase 30 minutos, o clima na sala era tenso. Vários conselheiros trocavam olhares preocupados.
Entendo suas preocupações, Marcelo, disse Ricardo calmamente. E é por isso que convidei a supervisora de projetos comunitários, Maria Aparecida dos Santos, para apresentar sua perspectiva. Cida levantou-se lentamente, consciente de todos os olhares sobre ela. Vestia um conjunto simples, mas elegante, e o colar com o pingente de pássaro que havia pertencido a Augusto Albuquerque. Com movimentos deliberados, conectou seu laptop à tela de projeção. Senhoras e senhores, obrigada pela oportunidade, começou ela, sua voz surpreendentemente firme. Vou direto ao ponto. Os números apresentados pelo Sr. Ávila são tecnicamente corretos, mas fundamentalmente enganosos. Um murmúrio percorreu a sala. Ávila abriu a boca para protestar, mas Cida continuou. Sim, estamos investindo 22% a mais por unidade habitacional. O que não foi mencionado é que este investimento adicional reduzirá os custos de manutenção em 40% nos próximos 10 anos, conforme demonstra este relatório técnico. Ela projetou um gráfico detalhado, elaborado com a ajuda de Carlos e da equipe de engenharia. As modificações no projeto original não foram caprichos ou favorecimentos. Foram decisões estratégicas baseadas no conhecimento local e nas necessidades reais da comunidade. O anfiteatro mencionado pelo Sr. Ávila, por exemplo, utiliza um desnível natural do terreno que, pela proposta original, seria nivelado a um custo 30% maior. Cida avançou para o próximo slide, mostrando comparações diretas entre o orçamento original e o atual, com projeções de longo prazo. Mais importante, este projeto é o primeiro em que a Albuquerque implementa completamente sua nova filosofia de construção sustentável e responsabilidade social corporativa, valores que o próprio Conselho aprovou unanimemente no ano passado. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Ávila. Se o Sr. Ávila está sugerindo que esses valores são apenas termos bonitos, mas vagos, talvez esteja questionando não apenas meu trabalho, mas a própria direção estratégica definida por este conselho. A sala ficou em silêncio absoluto. Cida, então, projetou uma série de depoimentos em vídeo, líderes comunitários de Salvador, especialistas em habitação social, até mesmo concorrentes da Albuquerque elogiando o projeto inovador. A verdadeira questão aqui não é se estamos gastando mais em alguns aspectos. A questão é, estamos criando valor real? Para a comunidade, para a nossa reputação corporativa, para a sustentabilidade de longo prazo da empresa? Sua apresentação durou exatos 20 minutos, concisa, técnica, embasada. Quando terminou, a atmosfera na sala havia mudado completamente. Há mais um ponto que gostaria de abordar, disse Cida, depois de um breve silêncio. Durante a apresentação do Sr. Ávila, ficou implícito que minha presença na empresa se deve apenas ao meu vínculo familiar recentemente descoberto. Ela olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada pessoa presente. Sim, sou mãe de Carlos Eduardo, filho de Augusto Albuquerque. Sim, isso me conecta a esta empresa de uma forma que nunca imaginei. Mas antes disso, trabalhei neste mesmo prédio por 5 anos como faxineira. Limpei muitas vezes esta mesma sala de reuniões, provavelmente até mesmo a cadeira onde o Sr. Ávila está sentado agora. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente. Naquela época, era invisível para a maioria de vocês. Agora, sou visível demais para o conforto de alguns. A diferença não está em minha capacidade, que sempre existiu, mas na oportunidade de demonstrá-la. Oportunidade que agradeço a Ricardo e que pretendo honrar com trabalho sério e resultados concretos, não com laços de sangue. Ao sentar-se, Cida sentiu uma estranha leveza. Independentemente do resultado da votação que se seguiria, havia dito o que precisava ser dito, defendido seu valor com dignidade. O presidente do conselho, um homem idoso que havia trabalhado com Augusto Albuquerque desde o início da empresa, foi o primeiro a se manifestar. Em 40 anos nesta empresa, poucas vezes vi uma defesa tão bem articulada. Proponho que encerremos as discussões e passemos à votação sobre a continuidade do projeto nos moldes atuais. O resultado foi esmagador. 11 votos a favor, apenas 2 contra, Ávila e um aliado próximo. Quando a reunião foi encerrada, vários conselheiros vieram cumprimentar Cida pessoalmente, alguns com visível admiração. Um deles
um investidor internacional, chegou a solicitar sua consultoria para projetos similares em outros países. Marcelo Ávila saiu rapidamente, evitando o contato visual, a derrota estampada em seu rosto vermelho de raiva. Você foi simplesmente incrível, disse Carlos abraçando a mãe, quando finalmente ficaram a sós com Ricardo. Espetacular, concordou Ricardo. Acho que acabamos de assistir ao fim da carreira de Marcelo Ávila na Albuquerque. Cida sorriu cansada, mas satisfeita. Não era meu objetivo destruir ninguém. Só queria provar que mereço estar aqui. E provou muito além de qualquer dúvida, respondeu Ricardo. Naquela noite, em seu apartamento, Cida recebeu uma visita inesperada. Dona Zulmira, sua antiga vizinha e confidente. Então é aqui que a Madame Rica mora agora? Brincou a idosa, olhando ao redor do apartamento modesto, mas confortável. Rica eu não sou, Zulmira. Só estou vivendo um pouco melhor. E merecidamente. Zulmira sentou-se no sofá, aceitando o café que Cida oferecia. Fico pensando em quantas Cidas existem por aí, com o mesmo potencial, mas sem a mesma chance. Aquele comentário atingiu Cida profundamente. De fato, sua história era uma exceção. Um conjunto improvável de coincidências que culminaram em uma oportunidade rara. Sabe, disse ela após um momento de reflexão, acho que encontrei o próximo projeto para a Fundação. 3 meses depois, a Fundação Albuquerque lançou o programa Novos Horizontes, uma iniciativa de capacitação profissional e empreendedorismo voltada especificamente para mulheres de baixa renda acima de 40 anos. Nunca é tarde para recomeçar, declarou Cida no evento de lançamento. Muitas de nós carregamos talentos e capacidades que nunca tiveram chance de florescer, não por falta de valor, mas por falta de oportunidade. Entre a plateia estava uma fileira especial de convidadas, as antigas colegas de Cida da equipe de limpeza, todas usando crachás que as identificavam como as primeiras participantes do programa. No fundo do auditório, Ricardo observava a cena com um sorriso discreto. Ao seu lado, Carlos exibia um orgulho impossível de disfarçar. A alguns assentos de distância, uma senhora elegante acompanhava tudo com interesse. Margarete Albuquerque, mãe de Ricardo e viúva de Augusto, que recentemente havia se aproximado de Cida e Carlos com cautela, mas genuína curiosidade. Enquanto Cida discursava com a confiança de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, ninguém se lembraria de pensar nela como apenas uma faxineira ou a mãe do filho ilegítimo. Ali estava uma mulher que, apesar de todos os obstáculos e humilhações, havia conquistado o respeito por seu próprio mérito. Cada uma de nós tem uma história para contar, concluiu Cida. E nenhuma história deve ser julgada pela capa, mas pelo conteúdo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode determinar nosso valor além de nós mesmos. Palavras que poderiam soar como clichê na boca de outros, mas que, vindas de Maria Aparecida dos Santos, carregavam o peso da verdade vivida, da batalha vencida, da dignidade finalmente reconhecida.